Então vamos entrar no assunto rejeição, para a gente não perder mais tempo, porque vocês sabem que eu é interrompido com 1 hora. Ontem eu falei e eu quero continuar. Rejeição é uma das piores dores, como eu falei ontem, eu pontuei, porque nós não estamos preparados para não sermos amados, aceitos, para níveis de agressão, quando crianças, ou quando jovens, ou quando adolescentes, com o abandono em si. O abandono não precisa necessariamente a pessoa ser abandonada, de ser jogada na rua, ou de ter sido colocado para adoção, ou qualquer tipo de abandono literal. O abandono tem muito órfão emocional que tem pai, que tem mãe, mas são pais e mães não afetivos ou muito críticos, onde falta celebração, onde falta elogio, tem excesso de rigor, e tudo isso vai desconstruindo, você vai ficando fragilizado e você chega na idade adulta descompensado e totalmente vulnerável. Você não consegue, aí você tem dificuldade em escutar qualquer tipo de crítica, toda ofensa, ela tem uma potência 1000 em você, te destrói. Quer dizer, uma crítica pode destruir a tua semana toda e você pode interpretar como ofensa algo que nem foi. Você fica muito suscetível e sempre muito armado para todo e qualquer tipo daquilo que você interpreta como abandono, fique claro, e nem sempre é abandono. Mas eu quero falar de pessoas da Bíblia, porque ontem eu falei de Jacó e de Raquel, como eles deixaram um legado. No caso, Raquel deixou um legado de raiz de rejeição para os seus 2 filhos, para Benjamim e para José, e como Isaac já não teve raiz de rejeição, foi um filho muito amado, muito desejado, muito ansiado, mas Raquel sim, ela teve. E nós vemos como isso interferiu no casamento, como o relacionamento dela com os 2 filhos não era saudável, como atitudes dela foram atitudes descompensadas. Mas hoje eu quero falar de outras pessoas. Eu até fiz algumas anotações para não esquecer, e dessa vez eu preciso que você tenha a sua Bíblia do lado, porque eu preciso ler alguns textos com você. Vamos pensar no nosso padrão de restauração. Ele não precisava de restauração, porque Jesus, quando ele veio para mostrar para a gente como é ser curado, como é uma vida nesse mundo de agressões, nesse mundo de lutas, nesse mundo de pessoas imperfeitas, como você pode ter um comportamento saudável, e ele nos mostrou qual é o caminho. Se a gente pensar, vamos falar primeiro de Jesus e depois eu separei 2 ou 3 pessoas que nem vai dar tempo de eu falar, eu vou ver até onde eu vou e na outra eu continuo, não precisa se preocupar, porque ninguém vai ficar de fora. Eu vou falar, só para antecipar, eu vou falar de Jeremias, de Ezequiel, eu vou falar de Jó, e tem mais um que, não, são esses, então só por aí você vê que não vai dar tempo. Eu continuo na outra live, mas eu quero começar por Jesus, nosso padrão, ele que é o médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas ele veio mostrar que na sua humanidade, ele sentiu todas as dores, inclusive a dor do abandono, a dor da rejeição. E a gente vê, aonde que a gente vê que Jesus sentiu a dor do abandono, a dor da rejeição? Está registrado que ele cresceu numa família em que os irmãos o rejeitavam, zombavam dele o tempo todo. Você quando chegou num momento, primeiro que não acreditavam nele, isso já dá quando as pessoas da tua casa não acreditam em você, já dá um desvalor. Eu fui a primeira na minha casa, e continuo sendo a primeira, que fui ordenada pastora, porque eu vim de uma família que não tem uma herança de ter nascido já no lar evangélico. Então, quando eu fui ordenada, para mim aquilo tinha muito valor, para minha família não tinha valor, eles nem entendiam o que estava acontecendo. E no dia da minha ordenação, eu nunca esqueço, aqui está uma pessoa que me conhece, que é Elizabeth Borges,
eu estava sozinha, eu não tinha ninguém, porque eu estava em Maceió, eu fui ordenada em Maceió, o povo do Nordeste, eu fui ordenada em Maceió. Eu não tinha meus amigos, eu tinha acabado de chegar em Maceió, então eu não tinha meus amigos de Brasília, eu não tinha meus amigos, eu não tinha minha família. E aquele dia foi um dia de alegria, mas foi um dia de dor também, porque eu me senti assim, rejeitada, abandonada. Foi uma dor forte, engraçado, num dia que deveria ser um dia só de alegria. Porque essa dor forte me levou para esse gatilho me levou para outras situações de abandono, que eu não tinha, assim, a presença do meu pai em festas, na escola. Então, esses registros em que nós interpretamos como abandono ou que são de abandono, eles só reforçam um registro que a gente já teve. E quando ele reforça, se eu não tivesse feito uma intervenção, esse gatilho que me levou para esse registro de abandono que eu tive na infância, na adolescência, ele me deixaria sequestrada e eu perderia aquele momento especial que eu estava. Era o meu momento, era o dia da minha ordenação. E se eu ficasse sequestrada, a âncora da memória me mantivesse encarcerada em todos esses registros de abandono, de ausência, eu perderia o melhor dia da minha vida. Mas graças a Deus, Deus fez uma intervenção e eu completei essa intervenção, eu entendi o que Deus estava fazendo comigo e eu entrei, eu colaborei, né? Porque você pode não colaborar, e eu colaborei entrando por essa linha de pensamento. Que tipo de intervenção? Quando eu estava quase chegando na minha casa, aí Deus falou, tudo bem, sua família não estava, mas eu estava ali, na primeira fileira, eu estava curtindo, fui eu que chamei, fui eu que te ungi, fui eu que estabeleci esse dia. Então esse dia foi celebrado por mim. Então celebre esse dia, porque eu estava ali, eu sou o seu pai. Ainda que os seus amigos e a sua família não estivessem. Então, para você superar a dor da rejeição, você precisa ter um registro no presente, ver sem o olhar da distorção e não supervalorizar a dor, mas valorizar pequenas coisas no presente. Era algo pequeno que se tornou de repente na minha mente grande. Puxa, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, ele estava presente, ele ficou feliz com este momento. Então eu não vou estragar esse momento com tristeza e nem sentimento de abandono. Mas continuemos em Jesus. Jesus, ele tinha zombaria. Para você ter uma ideia, lá em João capítulo 7, os irmãos de Jesus falaram, você não disse que você faz milagres? Então faz milagre aqui, ou vai lá para Jerusalém e se mostra, você não quer, você já não está fazendo aqui? Então vai lá para Jerusalém e faz os milagres para você ser reconhecido. Era zombaria, eles não estavam falando aquilo sério, era para desvalorizar Jesus. Jesus não deu nem bola. Nós precisamos proteger nossas emoções. Como que nós protegemos as nossas emoções? Gente, é aquilo que eu venho falando todos esses dias de quarentena. Eu venho falando para vocês, aprende que por detrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Jesus mostrou isso. Sabe, lá na cruz, quando começaram também a zombar, olha o que Jesus mostrou pra gente, qual é o caminho. Primeiro, ele perdoou. O perdão, para você ser liberado dessa raiz de rejeição, libera essas pessoas que te feriram. Essas pessoas nem tinham consciência de que estavam te ferindo. E se elas te feriram desse nível, é porque elas não são pessoas conflitivas, pessoas que têm toda uma história também por detrás desse comportamento agressivo. E por isso, por detrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. E Jesus lá na cruz, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha o que ele falou. Eles não sabem o que fazem. Que tal você usar hoje isso? Pai, perdoa o meu pai porque ele não sabia o que estava fazendo quando ele era abusivo nas suas críticas, nas suas ofensas. Pai, perdoa esse meu amigo que me abandonou porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Com certeza, ele já foi muito abandonado na vida e ele está só repetindo um padrão na vida dele.
Quando você começar a ver o mundo dessa perspectiva, vai ficar menos, vai perder a força esses impactos em você. Eu comecei a ver que a minha mãe não me beijava e não me abraçava porque ela não tinha recebido isso na sua infância e em toda a sua vida. Eu comecei a ver que é a mesma coisa com o meu pai. Por detrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. E você tem que entender que você não pode jogar a expectativa. O mal da rejeição é que nós colocamos uma mega expectativa nos outros. Nós lançamos sobre os outros uma responsabilidade que eles não são capazes de realizar. E aí vem uma super frustração. Jesus, ele não tinha uma super expectativa dos discípulos. Quando os discípulos falhavam com Jesus, tudo bem, Jesus até falava, puxa, vocês não puderam ficar comigo nenhuma hora. Mas Jesus, ele não ficou frustrado a ponto de desistir dos discípulos. É isso, ele entendia o limite. Você tem que entender o limite da pessoa e que ela não pode te dar mais do que ela tem. Então você vai se frustrar menos. Vamos aprender outra coisa com Jesus. A outra coisa que Jesus nos ensina é que ele lançava sobre Deus a super expectativa. Lá em João capítulo 16, ele diz o seguinte no versículo 32. João 16, 32. Se você puder, alguém aí me ajudar e ser meu auxiliar e escrevendo as passagens, vai me ajudar para aqueles que estão chegando, que não ouviram porque a conexão falhou. Então, João 16, 32. Eu vou pedir também uma ajuda a Beth e a Sara, que elas possam ir lendo as perguntas para elas me colocarem depois no final, quando a gente for falar. E se não der tempo de eu falar nessa live sobre as perguntas ou comentários, eu prometo que na próxima eu já começo respondendo essas perguntas e comentários. Mas vão anotando para mim, que quando eu liberar o momento, vocês duas coloquem aqui para mim, por favor, para a gente poder, vocês também fazerem uma intervenção. Vocês já podem, me ajuda, enquanto eu estou falando e a pessoa escreveu algo, vocês duas me ajudem já escrevendo algo para essas pessoas que estão colocando aí suas dores ou seus comentários. Então, voltando para Jesus, tá? Jesus, então, ele nos ensinou que nós não podemos, nós precisamos proteger as nossas ofensas e não o nosso coração, as nossas emoções, não deixando um coração aberto para qualquer tipo de crítica e de ofensa. Quantas ofensas Jesus recebeu, mas ele sabia quem ele era. Em João 16, 32, ele disse para os discípulos, está chegando a hora, vocês vão me deixar, mas ele não falou isso com raiva não. Ele estava dizendo, eu entendo o limite de vocês, eu entendo que vocês têm medo, eu entendo que vocês têm insegurança, eu entendo que vocês vão falhar comigo. Ele disse, vocês vão me deixar e me abandonar, mas o Pai não vai me deixar. Olha, a segurança dele estava firmada em bases firmes. Deus nunca nos decepciona, mas os discípulos sim decepcionariam. Olha qual era a perspectiva. Então nós precisamos elaborar melhor as nossas dores, não jogando sobre as pessoas a responsabilidade de suprir aquilo que elas não podem. Então, para você proteger o seu emocional, você não pode comprar aquilo que não te pertence. Se você ficar comprando todo tipo de ofensa, todo tipo de crítica, todo tipo de aquilo que te fere, se você ficar comprando, ou seja, acalentando, revivendo, lendo e relendo na sua mente essas ofensas, essas críticas, se você fizer isso, isso não te pertence. Você vai se desgastar emocionalmente. Você tem que fazer aquela fórmula que eu disse para vocês, duvida, critica e determina. Você vai dizer, é isso mesmo? Eu acho que quando seu marido chega, agora não é chegar em casa, né? Que está em casa, você fez o almoço fazer um exemplo bem bobo, você fez o almoço com muito carinho, ele vem, ao invés de elogiar o que deu certo, ele fala o que deu errado. Será mesmo? Será que ele não... Aí você começa a duvidar. Será mesmo que ele quis dizer isso? Ele pode até, ele já disse, agora ele já disse, mas eu não vou receber isso, porque eu sei que ele está tenso,
porque o salário foi cortado, ele é o responsável pelas finanças. Então você começou já a duvidar, já começou a tirar um pouco do impacto desse comentário infeliz no seu coração e na sua mente. Então você duvida, você critica, não é isso que vai me destruir. Nós precisamos ter paz aqui em casa para aguentar até o final a quarentena como pessoas inteiras. E você determina, eu vou fazer de conta que eu não ouvi, e eu vou devolver essa crítica com uma pergunta: mas e o bife estava legal? Então, o arroz estava salgado, mas e o bife estava legal? Então, fazer até brincadeiras e você vai ver que você desarma a outra pessoa quando você, ao invés de acatar a crítica, você sai com uma brincadeira. São coisas bem pequenas, só para você aprender como não receber tantos impactos. Agora, voltando a Jesus, eu quero ler um versículo para você. Eu separei alguns versículos, eu disse para você ficar com a Bíblia em mãos. Eu já disse de João 16:32. Agora eu vou ler para você primeiro eu vou falar por que Jesus era tão suprido emocionalmente. Ele foi rejeitado dentro da sua família, foi rejeitado pelas autoridades, foi rejeitado em Nazaré. Olha todos os níveis de rejeição que Jesus recebeu. Ele foi rejeitado até mesmo pelos discípulos. Como assim? É só você ler João capítulo 16. Não é você ler só que discípulos eram só os 12. Os 12 ele focou, mas ele tinha mais discípulos. E está escrito ali em João capítulo, em João 6, está escrito que quando ele, na época de Páscoa, ele falou que ele era o pão que desceu dos céus, muitos o deixaram. E ali, gente, ser deixado, e está escrito que foram discípulos que o deixaram. Você ser deixado por um estranho, isso se encara bem, mas você ser deixado por um discípulo, como foi o caso de Jesus, sabe o que Jesus fez? Ele só fez uma pergunta para os outros. Ele não ficou supervalorizando aquele momento, ele só fez uma pergunta para os outros: vocês também querem ir embora? Aí ele ouviu o que vale a pena ainda continuar confiando nas pessoas, porque ele ouviu o que Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, você vê que Jesus, ele recebeu desprezo e rejeição de todas as formas, mas ele tem um segredinho para nos ensinar. O primeiro segredo é que ele ouvia mais o que o Pai falava. O Pai Celestial falava a respeito dele do que o que as pessoas falavam. Você lembra que no batismo e em outra ocasião também, que foi no Monte da Transfiguração, o Pai verbalizou e todos ouviram a voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então ele ficava mais detido no que o Pai falava, na aceitação do Pai, do que naquilo que as pessoas diziam e na falha das pessoas, que começou dentro da sua casa, debaixo do teto de José e Maria, e se expandiu por todos os lugares aonde ele ia. Mas eu disse que eu quero ler com você Isaías 50. Eu gostaria que você abrisse Isaías 50. Isaías 50. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, me perdi no papel aqui. Ah, tá. Isaías 50, versículo 7. Olha o que está escrito em Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor, é Jesus falando, hein? É Isaías que teve uma revelação como profeta. Ele teve uma revelação do que Jesus pensou na cruz do Calvário, ou durante todo o momento, desde o momento que ele saiu do Getsêmani até o momento em que ele foi crucificado. Olha o que Jesus pensava sobre tudo isso. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Olha aqui, eu não me confundo porque Deus me ajuda. Por isso eu pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Vamos falar um pouquinho sobre o que é ter um rosto como seixo? Essa é uma grande ferramenta para a gente, para nós sairmos e sermos liberados dessa raiz, curados dessa raiz de rejeição. O que é um rosto de seixo? Um rosto de seixo para você entender o que é um rosto de seixo, eu vou ter que ler uma outra passagem. Lembra que eu disse Bíblia na mão. Eu tô tendo meus... obrigado, Nayara.
Você colocou Isaías 57. Agora escreve aí também para mim Ezequiel 3, versículo 8 e 9, para eu explicar rosto de seixo. Ezequiel 3, versículo 8 e 9. Aqui é Ezequiel falando, tá? Como é que ele, como que ele suportou tanta rejeição. Fiz sua fronte, Deus falando sobre Ezequiel, eu fiz a sua fronte, que é o seu rosto, duro como diamante. Não tema. Então, você está vendo que em Isaías 50, Jesus, ele diz que ele fez o rosto deles duro como seixo, e Deus está falando que fez do profeta um rosto duro como diamante. O que é o rosto duro? É o que eu acabei de falar para você. Você ter as suas emoções protegidas a ponto de não desmoronar por qualquer ofensa, por qualquer crítica. Nós estamos num mundo em que nós vivemos todo tipo de agressão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso emocional precisa ser fortalecido da mesma forma que você fortalece a sua fé lendo a palavra. Agora, você tem que ler a palavra não só focando no espiritual, mas vendo também que Jesus, ele anda de mãos dadas com a ciência e com gestão emocional. Quando ele fala de rosto de seixo, ele estava mostrando pra gente, olha como eu me comportei no Getsemane. Eu saí xingando, eu saí, com raiva a ponto de desistir dos meus discípulos. Eu saí deprimido do Getsemane. Não! Eu sabia que aquele era o limite, era só isso que eles podiam me dar. Mas eu escolhi me tornar mais forte com a dor. Essa que tem que ser a tua escolha. O que você já viveu não pode ser mudado, mas você pode mudar o seu comportamento no presente e escolher se tornar mais forte. As pessoas te rejeitaram ministerialmente, te rejeitam como amigo, te rejeita como cônjuge, te rejeita como pai, te rejeita como filho. Não importa qual o nível de rejeição que você está vivendo, só importa uma coisa, que Deus, ele está com você, como está escrito em Hebreus 13, ele não te deixa, nunca jamais te abandona. Escutou bem? Todo mundo pode te deixar, mas ele não te deixa e nunca jamais te abandona. E ele está te ensinando, tenha um rosto de seixo, não deixe que a rejeição, que a raiz de rejeição te deixe vulnerável para que qualquer crítica, ou coisas que você, pior ainda, coisas que você interpreta como crítica, te destrua. Eu acho que aqui muitas pessoas deviam estar no dia que eu contei sobre o que eu interpretei como crítica. Eu contei, em 3 segundos eu conto. Para você que não escutou, eu nasci bem fragilizada e minha mãe estava com sífilis e com 3 anos eu tive um sarampo violento que estourou, entre outros órgãos, estourou nos ouvidos e nos olhos. Foi um sarampo interno. E eu tive um problema nos meus olhos gravíssimos e foi necessário que eu usasse um óculos de fundo de garrafa. Eu ainda uso óculos, não só esse óculos de leitura, eu tenho lente de contato, mas o grau era muito mais forte antes da cirurgia, que só podia ser feita com 15 anos. Eu usava um óculos de fundo de garrafa, de vidro, e isso era motivo de muito bullying. Eu me sentia muito feia, muito inadequada. Eu me sentia rejeitada porque na escola era muita zombaria. Era um óculos realmente muito feio, não era um óculos normal não, era um óculos muito feio. E o óculos deixava o meu olho muito pequenininho, ninguém via o meu olho, era lá no fundo o meu olho. E isso causou profundas dores, profunda rejeição. E o meu irmão, que ele é casado ainda e vai continuar, em nome de Jesus, com a minha cunhada, mas na época eles eram namorados. Quando eu fiz essa cirurgia, ela me conheceu antes da cirurgia e depois da cirurgia. E um dia depois da cirurgia, ela veio falar um elogio, mas eu interpretei aquilo como crítica, como ofensa. Olha só, ela veio dizer assim: Naira, eu nunca tinha reparado que os seus olhos são claros, eu gosto dos seus olhos. Aí, sabe como é que eu interpretei? Foi algo bom,
de se ouvir. Para mim foi horrível, porque a pessoa que tem raiz de rejeição interpreta tudo errado. Você interpreta pela janela onde você está encarcerado, que é a raiz da rejeição. Então, eu interpretei aquilo como um desprezo, um descaso. Eu fiquei muito triste. Eu fui comentar com a minha mãe, eu falei, quer dizer que a Solange nunca olhou no meu rosto, nunca, em todos esses anos, ela nunca viu que cor eram os meus olhos? Então, a minha mãe, tadinha, ela não sabia nem o que falar para mim, ela ficou espantada com a minha reação. Você tá vendo? É doentio. Até mesmo um elogio pode te ferir, imagina uma crítica. Uma pessoa que tem raiz de rejeição, aliás, ela tem dificuldade de receber elogio. Ela tem dificuldade de receber crítica, mas ela também tem dificuldade de receber elogio. Realmente é algo que te encarcera, te limita, te torna uma pessoa insegura, desconfiada, com uma hipersensibilidade, tudo te ofende, absolutamente tudo. E então eu estava falando que uma ferramenta é essa que Jesus nos mostra, que é Isaías 50, versículo 7, Ezequiel 3, versículo 8 e 9, nós não ficarmos tão vulneráveis, tão abertos, duvidarmos de nós mesmos, porque nós estamos firmados em muitas mentiras. A rejeição colocou mentiras, estabeleceu mentiras na tua mente, como eu não tenho valor, eu não sou importante, eu não sou bonito, eu não tenho talentos, eu não tenho nenhum tipo de talento, nem natural, nem espiritual, ninguém se importa comigo. São mentiras que foram estabelecidas como verdades na sua mente e que você precisa desconstruir para você viver uma vida, porque Jesus disse que ele veio dar uma vida e vida em abundância. Enquanto nós não formos curados das nossas dores, das nossas feridas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma sobrevida, nós vamos ser sobreviventes e não viver uma vida abundante como Jesus nos oferece. Ele nos oferece vida abundante. Quem quer viver uma vida abundante, levanta a mão aí em nome de Jesus, tá? Eu queria também colocar para você, ainda falando de Jesus, eu vou ler para você Isaías, agora anota aí, meus ajudantes, Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Está escrito assim, que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Pensa bem, se você acha que você tem rejeição, Jesus conhece a tua dor, porque está escrito que ele era desprezado e ele era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Gente, ele conhece a tua dor, por isso que ele disse tantas palavras para nos curar. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, alguém copia Hebreus capítulo 13 aí, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu quero saber se as minhas ajudantes estão aí. Gente, quem é você, Ítali? Você está me ajudando demais. Obrigada, viu? Eu tô com uns ajudantes aqui tremendos. Qual é o seu nome, Ítali? ACV Ítali, tá me ajudando muito, muito. E agora que nós olhamos para Jesus, que vimos que ele conhece primeiro, não é legal saber que ele conhece a tua dor? Então, o que ele quer nos ensinar para nós nessa tarde? Algumas coisas você já aprendeu a ferramenta com Jesus de ter um rosto de seixo, ou seja, proteger as tuas emoções, como eu já falei, para não ser repetitiva, que eu já te ensinei. Segundo, ter a perspectiva certa. Se o mundo todo me deixou, Deus não me deixa. Isaías 49 diz que, olha como isso é importante, está escrito que ele tem escrito o teu nome na palma da mão dele. Olha que fenomenal. E está escrito também no Salmo 139,
Olha quanta ferramenta que eu estou dando para você saber que você é muito precioso e muito amado. Salmo 139, ele está dizendo, ele diz assim, o salmista, ele diz assim, é assombroso demais, é maravilhoso demais entender que o Senhor me conhece desde o ventre materno, sabe? Entender que o Senhor me conheceu matéria informe e que o Senhor escreveu todos os dias da minha vida, ou seja, o Senhor se importa comigo, a minha vida é importante, eu tomei o seu tempo, porque no momento que o Senhor escreveu sobre mim, o Senhor parou tudo para pensar em mim, para escrever sobre mim. Você já pensou? Você não fica contente? Você não ficaria contente se um escritor super, hiper... Eu sempre fui apaixonada pelo Carlos Drummond de Andrade. Quando eu tinha 18 anos, eu estava 17 para 18, eu estava para prestar vestibular, e então eu fiz uma loucura. Eu morava em São Paulo, e o Carlos Drummond de Andrade tinha uma coluna na Folha de São Paulo, e eu ficava ávida leitora dele. Eu lia não só os livros, mas também todos os dias eu ia ler a sua coluna. E ali tem, né, você pode mandar, naquele momento, né, só tinha o recurso mandar a carta. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou mandar uma carta falando como ele é importante para mim. Acho que ele nunca vai receber, mas ali tinha, no final da coluna, tinha o endereçamento ali para onde que eu podia, então eu coloquei para o colunista Carlos Drummond de Andrade, no endereço da Folha de São Paulo. Me arrisquei. O máximo que vai acontecer é eu não receber resposta nenhuma. Gente, para minha grande surpresa, num espaço de 10 dias, eu recebo uma carta, e eu falando que eu estava prestando vestibular, que eu era uma ávida leitora dele, falei tudo que era importante para mim. Você acredita que eu recebi uma carta do Carlos Drummond de Andrade? É uma resposta dele, pessoal, de cunho, ainda à mão, escrita à mão. Eu não acreditei naquilo. E você sabe que aquela resposta me levou, quando eu fiquei, foi a coisa, primeiro eu me senti importante, eu me senti amada, eu me senti a própria. Aí, você sabe o que Deus falou no meu coração? Você está feliz? Porque um homem que você admira por sua intelectualidade, pelo dom que eu mesmo dei, e que ele te respondeu, mas você sabia que a pessoa mais importante também parou para escrever não só para você, mas sobre você? E eu fiquei impactada com aquilo. E foi quando eu entendi que no Salmo 139, quando diz que ele escreveu linhas a nosso respeito, então ele parou tudo. Ele parou tudo. Eu não sou uma pessoa a mais. Eu não sou alguém imperceptível, como um rejeitado acha que ele é imperceptível, que ele é invisível. Você sabia que o rejeitado, eu me achava invisível. Eu achava que eu não fazia diferença nenhuma nos ambientes. Por isso que eu mal levantava os meus olhos. Por isso que o som da minha voz, as pessoas mal ouviam. Porque eu me achava invisível, imperceptível. Mas Deus me curou naquele momento, quando eu entendi que a pessoa mais importante parou para escrever sobre mim. Então eu não sou invisível, eu não sou imperceptível, eu não sou uma pessoa com o tamanho do desvalor que eu mesma me dava. Ele me dava valor, e se ele me dava valor, eu não tinha o direito de não me dar o valor. Como ele mesmo diz, mesmo que o teu pai, mesmo que a tua mãe, ela se esqueça de você, eu não te deixo, eu não te abandono. Tudo isso está escrito também em Isaías 49. É muita afirmação de amor, mas a raiz de rejeição não nos deixa ler a Bíblia dessa forma. Você lê o Salmo 139, mas você não toma isso para você, porque as dores, escuta o que eu vou falar, dor tem voz, e a voz da dor, muitas vezes, ela fica tão alta que ela abafa a voz de Deus. Então você tem que falar hoje para a voz da tua dor, você vai ter que se calar, porque eu quero ouvir a voz de Deus. E se você for ouvir a voz de Deus hoje, você vai decorar isso. Ele disse para você em Hebreus 13, eu nunca vou te deixar, jamais te abandonarei.
Leia depois Salmo 139. Você, eu te conheci, ainda no ventre da tua mãe, eu conheci os teus ossos, você é matéria informe, e eu escrevi sobre a sua vida. Leia sobre isso, e você vai ver que tremendo, que fantástico. Eu perdi o nome, Ítala, você falou o seu nome? Hebreus 13? Tá. Não consegue colocar aí, né? Os dois juntos. É Hebreus 13, 5, tá? Você que está me ajudando. E o Salmo 139, Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Forte, né? É muito enfático. Salmo 139, versículo 13 a 17. Eu vou ler para você. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Tá vendo o que eu falei? Cada um deles, cada um dos seus dias, foi escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você está vendo o que ele diz? Que preciosos, Deus, são os teus pensamentos. Os teus pensamentos são mais preciosos do que os pensamentos das pessoas a meu respeito. Eu estou levando mais em consideração os teus pensamentos do que os meus pensamentos e do que os pensamentos das outras pessoas. Isso é cura.